Hoje, Menorá na TV entra no ar com um debate muito interessante sobre a condição desta CPI que vai avaliar o que aconteceu efetivamente com a questão da Covid-19. Você acha que a CPI pode ter um relator que é pai de um governador que pode estar envolvido com algum tipo de problema? Esse é o nosso debate. Não saia daí. Já já a gente volta. Menorá na TV entrando no ar mais uma vez. Eu estou intrigado. Assisti uma conversa, que na verdade era uma coletiva de imprensa, em que Randolfo Rodrigues e Renan Calheiros, senadores da República, estavam dando explicações sobre as razões da CPI da Covid. Até que pede a palavra uma jornalista, que eu não me lembro o nome, não me recordo o nome dela, e ela pergunta: senhores senadores responsáveis pela CPI da Covid, quando é que os senhores vão convocar os governadores que estão sendo acusados de malversação de fundos, de desvio de dinheiro e de utilização de recursos para pagamentos de, inclusive, folha salarial atrasada nas prefeituras e governos, e que precisam ser chamados a explicações aqui na CPI da Covid? É bom lembrar que um dos governadores apontados como produtores de delitos nessa época da Covid é exatamente o governador de Alagoas, que vem a ser o filho do Renan Calheiros, senador da República, com alguns processos engavetados ou paralisados ou aguardando pauta para julgamento no Supremo Tribunal Federal. Não acredito. Eis que, curiosamente, o senhor Renan Calheiros, inteligente como é, sagaz, esperto, ele diz o seguinte: esta CPI é para apurar quem é o responsável pelos desmandos com relação ao tratamento da Covid no governo federal. E aí vem o senhor senador Randolfo Rodrigues e diz o seguinte: senhoras e senhores, CPI é Comissão Parlamentar de Inquérito. Portanto, as CPIs só podem se tratar de questões que não têm inquérito apurando responsabilidades. Todas as questões que estão sendo citadas aqui já têm inquérito e, portanto, essas pessoas não precisam ser chamadas aqui porque a polícia já está investigando. E contra o governo não há nenhum inquérito em relação à Covid. Por isso nós estamos aqui fazendo o nosso trabalho. Ô, Rodrigo Mesomo, isso é piada de mau gosto, isso é conversa para boi dormir, isso é pernada no povo, isso é vontade de derrubar o governo sem razão alguma. O que é exatamente essa conversa que me parece uma conversa para boi dormir? Muito boa noite, Ronaldo, muito boa noite aos meus colegas de bancada e todos aqueles que nos assistem. É lamentável, né? O que a gente está assistindo é deprimente, é lamentável. É uma CPI que é um verdadeiro circo, né? Conduzida por pessoas que deveriam se encontrar no sistema penitenciário, né? Renan Calheiros, há muito já deveria ser hóspede do sistema penitenciário e relata uma CPI, né? De modo que causa espanto, causa assombro a qualquer pessoa minimamente decente essa CPI, e ademais a condução das perguntas, a inquirição das pessoas. Renan Calheiros tem se mostrado
não só ele, mas me reporto a ele por conta do seu papel fundamental como relator, tem se portado de modo dantesco, ou seja, ao invés de buscar perguntas que esclareçam, que efetivamente deem a oportunidade de se fazer o conhecimento dos fatos, o que nós temos ali é uma indução, uma distorção, uma coação, uma intimidação de toda sorte, e, portanto, é uma CPI conduzida por bandidos e cujo único objetivo, não há outro objetivo, não existe outro objetivo, é promover estragos, promover assoreamento da imagem do governo federal, em especial a tentativa de criar, a condição de prejudicar o governo federal e até mesmo tentar fabricar, digamos assim, o ânimo para um impeachment do presidente Bolsonaro. Única e exclusivamente isso, nada mais do que isso. Chega a ser ridícula a condução da CPI. É dramático. O Eduardo Vieira, agora começaram a jogar pedras nos ministros do Bolsonaro. O ministro Salles e mais os 2 ministros, que, se não me falha a memória, e o único intuito desse apedrejamento é o apedrejamento político, na minha avaliação, que visa atingir o presidente da República. Eu quero só frisar aqui que eu não concordo com certos atos do presidente da República na sua condução civil, porque quando ele vai para a porta do Palácio conversar com jornalistas, ele mesmo que seja o presidente da República, ele conversa como nós estamos conversando aqui. Eu não gosto da maneira como ele se dirige às pessoas, eu não gosto da forma, muitas vezes, exacerbada com a qual ele rompe a liturgia do próprio cargo que ele ocupa. Eu não gosto de determinados pronunciamentos dele desnecessários, que criam mais confusão e que, de uma certa maneira, empanam o trabalho que ele está desenvolvendo, como levando água ao Nordeste, levando estradas, cuidando da infraestrutura do país, dos portos e por aí afora, privatizando. Então, o que é importante no governo desaparece mediante esse tipo de postura que não é legal. Então, eu pergunto a você, Eduardo, como é que você está vendo essa questão? Qual é o teu sentimento sobre a questão dos ministros e também com relação à maneira pela qual o nosso presidente se dirige, em algumas oportunidades, à população e àqueles com quem ele tem diálogo? Bom, Ronaldo, eu, em primeiro lugar, sabia, assim como todos os que estão olhando para esse cenário político desde 2017, 2018, que esse governo seria o governo mais perseguido da história. Então, quanto mais conservador se posiciona um ministro, mais ele é alvo, porque ele não se posiciona só retoricamente, um conservador, quando se posiciona nas suas ações e decisões também. E o conservadorismo, o jeito conservador de ser, digamos assim, é justamente a antítese do pensamento e da atuação revolucionária, que é o que o Brasil teve nesses últimos, 20, 30 anos. Então, é claro que a gente ia ter uma caçada implacável, que é o que a gente vem encontrando. Toda vez que um ministro atua de forma eficiente, contrariando a linha regressista de pensamento, aquela linha que quer nos levar de volta à barbárie, que quer destruir os avanços civilizacionais que a gente teve até hoje. Um exemplo disso é justamente esse debacle que está rolando com o ativismo judicial do Supremo e essas figuras, a permanência dessas figuras
que realmente concordo perfeitamente com o Rodrigo, deveriam ser hóspedes do nosso sistema prisional, né? Então, isso tudo, né, Ronaldo, é forçoso que eles ataquem, né? Então, o que acontece? O nosso presidente, ele é um cara, ele é autêntico, né? Então, como tal, ele é daquele jeitão dele mesmo, né? A gente pode criticar, mas eu já tenho hoje uma visão mais branda em relação a isso. Eu acho que foi esse jeitão que permitiu que ele fosse eleito, sabe? Tipo assim, é mais ou menos o pacote que a gente tinha disponível, e esse pacote acabou funcionando. É claro que a retórica dele poderia ser melhor, na minha opinião, por exemplo. Mas eu não critico, não. Viu? Até pelo seguinte, eu não tenho a menor dúvida de que se o Bolsonaro não desse algumas escorregadelas retóricas, a grande mídia ia inventar essas escorregadelas, ou ia desinterpretar, ia reinterpretar, ia distorcer, enfim, eles não precisam de motivo para atacar conservador, né? Basta o cara ser conservador. Então, eu acho que isso é esperado. A gente ia ter o pau comendo mesmo, de forma usualmente desleal. A gente tem na mídia demonstrações claríssimas disso, né? Quando a mídia não distorce, ela omite, né? Ela seleciona, ela modifica determinadas prioridades, né? Numa miríade de fatos que ela está reportando, de forma a mostrar sempre tudo negativo, né? Para o governo Bolsonaro e tal. Então, eu acho que a gente não deve se preocupar muito, assim. Claro que cá entre nós, né? Comentários, críticas e tal, é sempre válido, né? Até porque o próprio presidente e a sua assessoria podem, eventualmente, receber esse tipo de informação e ajustar uma coisa ou outra. Mas eu acho assim que a gente não pode esperar que a esquerda não vá enfiar bolacha havendo pretexto ou não. Eu não vi motivo, tá, Ronaldo? Eu não vi motivo, eu vi pretexto. Eu vi, assim, a abertura de determinadas janelas, né, que permitiram entrar a narrativa crítica e, vamos dizer assim, maliciosa da mídia. Mas a nossa realidade é essa. Eu acho que todo mundo que se posicionar de forma conservadora vai receber todos os tiros daquele grupo de canhões que está lá no nosso Congresso e na nossa mídia. A gente tem que aguentar, tem que abaixar a cabeça, né, e enfrentar a tempestade para a gente chegar em 2022, conseguir reeleger o Bolsonaro, porque não tem terceira via, né, tem Bolsonaro, ou seja, tem a gente, o povo representado pelo Bolsonaro, e tem a quadrilha, a máfia, a malta, a escumalha, né, que domina o país, né, representada pelo que vão colocar ali de ocasião. Né? Na verdade, não é nada mais do que isso. Como é que ele imagina que vai se desenrolar o final dessa CPI sobre a Covid? O que você acha que vai acontecer? Bom, Ronaldo, eu acho essa, como outras CPIs, vão acabar em pizza, porque não pode ser diferente. A oposição forçando uma probabilidade, né, tentando ter uma possibilidade de levar o impeachment do Bolsonaro ao plenário, mas a base do governo não vai ceder, e eu acho que vão ficar ali naquele circo, como colocou muito bem o Rodrigo e o Eduardo, né, e cada um dos seus senadores. É bom que o povo assista a CPI para ver o grande despreparo que tem a maioria dos senadores que nos representam. São umas pessoas realmente despreparadas, outras ficam no telefone, jogando no celular a metade da CPI. Então, realmente, é um verdadeiro circo aquilo. Mas é bom que tenha essa CPI para também diminuir o tempo que eles têm de falar besteira,
para os meios de comunicação. Como você disse, porra, o Randolph parece aquele cara que foi deputado aqui do Rio de Janeiro, que deixou de ser deputado, está morando lá fora. Esqueci até o nome do cara, né? E querendo também, porra, bater asas, parece uma mariposa, né? O Renan é esse pistoleiro de Alagoas que a gente sabe que assalta a luz do dia. Então, né, não há esse senhor que preside também a própria CPI de Manaus, poxa, um batedor de carteira também, quer dizer, não há credibilidade. Realmente uma CPI montada em cima de pessoas que têm 15, 13, 17, 20 processos no STF não pode ser coisa séria, isso só acontece no Brasil, né? Parece até uma piada, que me desculpe os nossos patrícios portugueses, mas parece, né, um Big Brother de uns bolsais no Congresso Nacional. Daria realmente um ibope imenso na Globo. A Globo devia comprar esse programa de palhaçada, né? Que parece uns trapalhões, né? Porque eu não acredito que dê em nada. O Bolsonaro pode descansar, ficar despreocupado, seguir em frente, trabalhando, fazendo o melhor que ele pode pelo país, e vamos tocando o barco. Qual é a tua ótica em relação a essa CPI relatada pelo egrégio senador Renan Calheiros e insuflada pelo senhor senador Randolph Rodrigues? Comecei a escrever um Twitter hoje e fui convidado para entrar num bate-papo, acabei apagando, que começava assim: eu não sei se o Brasil está à beira do precipício ou está no meio do picadeiro. Nenhuma das duas opções é boa para a gente, né? Mas são os sentimentos que se alternam aqui na minha cabeça. Eu olho, vejo essa história da CPI, vejo as outras coisas que aconteceram no dia de hoje e nos últimos dias, e tem hora que eu acho que a gente está à beira de um precipício, realmente, que o tecido institucional, constitucional no Brasil não vale mais nada, né? E vale tudo. E amanhã tudo pode acontecer, como o Eduardo falou aí, tudo pode acontecer, especialmente com quem não reza na cartilha da esquerda, com quem ousa dizer que é conservador, né, ou até liberal. Liberal nem tanto, porque os liberais, alguns, têm dançado uma dança meio esquisita, que você não sabe se é tango, se é tchá-tchá-tchá, se é rumba, e aí eles, né, vão dançando e somem. Os conservadores. Eu acho que você esqueceu de um ritmo que eu acho que é o que eles estão de fato dançando. Estão dançando na boquinha da garrafa. É verdade, é verdade. Na boquinha da garrafa, na boquinha do vulcão. A gente tem que fazer piada, porque se a gente não fizer piada, né, não levar a coisa para o lado mais leve, a gente fica sem dormir, porque realmente a situação acho que a gente chegou a um ponto que nenhum de nós jamais imaginou. Eu estava comentando com um amigo, Ronaldo, como era o nosso sentimento no finalzinho de 2018. Era um sentimento de caramba, chegamos lá, né? Conseguimos. Agora a gente vai ter uma chance de consertar o que fizeram de errado nos últimos 16 anos. Caramba, né? Lembra da alegria do dia 1º de janeiro de 2019, né? Caramba, que emoção, como é que a gente passou daquilo para o que a gente está vivendo hoje? E talvez o pior aspecto disso tudo, Ronaldo, eu estava falando agora nesse bate-papo que eu estava antes de vir para cá. Pensem na quantidade de pessoas que naquele final de 2018 nós achávamos que estavam do nosso lado, pessoas que nós elegemos, ajudamos a eleger, que ao longo desses 2 anos
passaram para o outro lado e agora algumas delas estão pedindo voto para o Molusco. Assim, a coisa mais bizarra e inacreditável possível. Na política, quem já andou por ali, como é o caso do Túlio Simões, quem já andou ali com mandato, as pessoas que conhecem sabem que é preciso que o líder, mais do que nunca, e eu não quero discutir se nós temos uma via, se é outra via, se é essa via, se é aquela via, eu prefiro discutir as coisas de uma outra maneira. Eu nunca gostei de votar no menos pior. Eu sempre procurei votar no melhor. E, curiosamente, quando eu votei no Bolsonaro, eu não votei no menos pior. Eu votei naquele que eu escolhi. Naquele que eu acreditei que podia fazer com que o Brasil se renovasse. E, de fato, ele está fazendo. Só que, de acordo com o que eu já disse anteriormente, e eu quero repetir, eu não gosto de insistir em equívocos. Eu acredito que a presidência da República tem uma liturgia. E entendo que ele foge dessa liturgia e ele coloca a bola na marca do pênalti para vagabundo chutar a bola para dentro do gol que ele está defendendo. E eu não consigo entender o porquê, a não ser que haja nele um sentimento de autodestruição. E eu queria conversar um pouco sobre isso. Isso vale a pena? Não vale a pena? Tanto faz, o camarada cuspir marimbondo sem necessidade, o camarada dá espaço para vagabundo, porque, na verdade, quando ele coloca as coisas da maneira como ele coloca, ele faz crescer a oposição contra ele, ele dá margem, ele dá bala, ele dá crédito para que as pessoas possam atalhar o trabalho dele. E eu quero perguntar a vocês todos se eu estou equivocado. Hein, Rodrigo Meson? A questão acho que é bastante interessante e eu vou abordar aí, tentar resumir dois aspectos, né? O primeiro aspecto é, evidentemente, que se eu tenho uma oposição hostil, né, tudo aquilo que eu posso, de alguma forma, evitar de conflito, né, tudo aquilo que é contornável, que é, de alguma forma, passível de se amenizar, é interessante de se pensar nesse caminho. Então, do ponto de vista, talvez, de se ter uma percepção ou um trato melhor, seria interessante, né? Ou poderia se ter isso como louvável. É óbvio que eu também gostaria de uma presidência que tivesse uma liturgia do cargo, né? Mas no Brasil, de modo geral, me parece que a partir do Lula, nós já tivemos o falecimento de qualquer liturgia. A partir do momento em que uma pessoa como Lula, né, com os seus hábitos exóticos, com o seu apetite pelo etílico, enfim, e após isso, Dilma Rousseff, que se notabilizava pela incapacidade, pela demência, né, pelas frases desconexas e pela incapacidade de conectar causa e efeito, né? Acho que qualquer liturgia do cargo faleceu no Brasil. Eu realmente gostaria que tivéssemos a liturgia do cargo, mas o fato é que há muito a liturgia do cargo no Brasil pereceu. E, na verdade, nós, quando olhamos para trás, também percebemos que pouco se esforçaram as autoridades brasileiras, né, em todos os níveis, em cultuar a liturgia do cargo, né? Diferente, por exemplo, do governo norte-americano, né, que desde Washington soube criar as próprias tradições, né, criar a liturgia do cargo de uma nação jovem, né, e hoje observamos, né, toda uma gama de
ritos do poder nos Estados Unidos, né? No Brasil, a República nunca soube criar isso, né? O desrespeito à liturgia do cargo aqui é crônica. Mas vamos observar que, por outro lado, eu não vejo em Bolsonaro alguém que eu esteja sondando para ingressar no meu seio familiar, né? Eu não vejo em Bolsonaro alguém que, por exemplo, venha a ser meu genro, né? Eu não estou ali aferindo, né, campeonato de simpatia. Então, eu lamento que ele tenha esse estilo, mas também não vejo no cenário político brasileiro, o porquê isso possa ser diferente, né? É claro que ele poderia evitar problemas, evitar críticas, né? Ele cria problemas que seriam contornáveis, que seriam evitáveis, mas é o que temos para hoje, né? É o que temos para hoje. Tá certo. Ô Eduardo Vieira, quando eu faço essa crítica, ou aponto essa circunstância, vamos dizer assim, essa questão está, na minha avaliação, intimamente ligada à idiosincrasia da imprensa com ele, presidente. Nós sabemos qual é o problema da imprensa. Ele cortou as verbas, ele bateu de frente com a Globo, que o criticava profundamente, ele tem dificuldades com jornais como o Estado de São Paulo, ele eliminou a possibilidade do carreamento de bilhões de reais para publicidade governamental em todas as redes jornalísticas, e ele tem essas redes como absolutos inimigos dele. Não vou falar em adversário, porque adversário tem respeito pelo outro. Quando uma rede dá notícia, uma rede de comunicação, de que o Bolsonaro é responsável por 450 mil mortes no Brasil e as esquerdas organizadas o apelidaram de genocida, o que eu estou falando tem sentido, não é possível. Então, o camarada está vivendo com esse problema e não precisa dar mais margem para esse tipo de coisa. Uma circunstância que eu queria ouvir a tua avaliação também é que dificilmente você vê alguém que tenha capacidade de articulação com a imprensa conseguindo aparecer na defesa do governo do Bolsonaro. Então, eu queria ouvir de você o que você pensa disso e em que nível isso pode atrapalhar a eleição ou do Bolsonaro ou de alguém na linha do Bolsonaro, que é a sua linha, que é a minha linha, que é a linha do conservadorismo. Ô, Ronaldo, o que a gente está vendo hoje em relação à mídia, né? Eu acho que nunca houve, na história da humanidade, nunca houve o que a gente está vendo hoje. E não é só no Brasil. Esse fenômeno, né, de militância completa e de respeito completo aos fatos, né, ele é mundial, Ronaldo. Isso acontece em todas as mídias, no mundo inteiro, e dessa forma radical mesmo. Quer dizer, o cidadão lá, o repórter, ele simplesmente comeu, abocanhou, né, aquele conceito ideológico de pós-verdade, né, de relativismo, onde você não tem a verdade, você tem vários aspectos diferentes, cada um tem a sua verdade, por aí vai. E com isso, né, ele realmente, no íntimo dele, no âmago dele, ele acredita naquilo. Então ele acredita que a opinião dele se sobrepõe a qualquer respeito a uma verdade, porque a verdade para ele não existe. Então, só o que existe é a opinião dele. Então, eles fazem um bolinho, né, de
de deficientes, né? Porque isso é uma deficiência, né? Quando você remove a percepção de que existe uma verdade, você criou uma deficiência mental. Então, a redação dos jornais hoje é isso, né? É um grupo de deficientes batendo cabeça ali, alimentando as mesmas narrativas em completa ignorância do que acontece no mundo real. E eu digo mais ainda, Ronaldo, esse não é só uma questão estratégica do dono do jornal, né? Isso é um fenômeno de chão de fábrica. Mas o que eu acho, Eduardo, o que eu penso é que juntaram a fome com a vontade de comer. Sim, juntaram a esquerda com o interesse comercial. Sim, claro, tem sinergia. E ainda tem a China nessa história, né? Que a gente não pode esquecer que a China está injetando dinheiro, isso não é teoria da conspiração, né? Isso é fato. A China está injetando dinheiro na mídia brasileira, furiosamente. E, evidentemente, né, que fizeram uma pressão danada, por exemplo, para a saída do Ernesto Araújo, que era um cara que estava mexendo no nosso alinhamento na direção dos Estados Unidos, né? Afastando a gente da China e afastando a gente também, por tabela, de um monte de republicanos de quinta categoria de alinhamento. Sim, mas olha só, não é a China que nomeia ministro. Quem nomeia ministro é o presidente da República. Assim como ele nomeia o Augusto Arras para a PGR, como ele nomeia aquele cidadão para o Supremo Tribunal Federal. Sim, o Cássio e como ele desnomeia ministro. Não é você que nomeia, nem sou eu, nem é a China. Agora, por que ele cede? Porque nós estamos no Brasil, né? Então aqui você tem décadas de aparelhamento em todos os níveis. O Brasil é um pântano, né? É um pântano gigantesco. Então, se você for jogado nesse pântano e não articular um pouco, você vai dançar. Então nós vamos cair no que eu estava reclamando. Isso, na medida em que eu, ao invés de articular, eu vou cuspir marimbondo, eu não vou conseguir nada. Eu vou ter que nomear quem os caras querem. E tirar do meu lado os caras que são meus apoiadores, meus parceiros, pessoas em quem eu confio. É isso? É isso. Agora, deixa eu Que merda, hein? Que merda, hein? É o Brasil, Ronaldo. É uma bosta. Eu concordo que é uma merda, tá? Eu concordo plenamente. Mas olha só. Isso é a realidade. A gente tem uma máquina, né? Que a gente tem que apertar um monte de parafuso nessa máquina. A máquina está sempre querendo explodir, né? Está sempre querendo desmontar, estourar na cara do presidente. E o cara está ali regulando. É claro que para a gente que está aqui fora, e até para ele que está lá dentro, a gente não tem nem como saber se ele apertou demais um determinado parafuso, se afrouxou demais outro. Mas o meu ponto é o seguinte, não é uma coisa de preto no branco, de ajuste simples. Olha só, agora que a gente entrou aqui no poder, vamos pintar esse quarto todo aqui que estava pintado de preto, vamos pintar todo de branco. Oba! Não vai funcionar assim. Você tem que pintar um pedacinho, pinta outro, aquele pedacinho ficou grande demais, pinta de preto de novo. Do jeito que as coisas estão hoje, se não houver uma correção de rumo, nós não vamos chegar onde nós precisamos chegar. E eu estou vendo que nós, ao invés de corrigirmos rumo, nós estamos empurrando o nosso cavalo de batalha para o equívoco, concordando com as besteiras que ele faz. É isso que eu queria te falar. Entendi. Então, eu entendi. Tá. Então vamos lá no Túlio Simões perguntar para ele o seguinte. Ô Túlio, você, em determinados aspectos, como eu também, você tem feito algumas críticas ao presidente da República. O que é que você acredita, pensa e imagina como aliado que você foi dele no momento eleitoral anterior e que pode vir a ser no momento futuro? O que é que você gostaria que ele estivesse fazendo de diferente? Bom, Ronaldo, muitas coisas, muitas coisas. Primeiro, parar com tanta bravata, parar de querer ser ministro de todas as pastas, em vez de ser presidente da República.
Ele quer ser ministro da Saúde, ele quer ser ministro da Economia, ele quer ser ministro das Relações Exteriores, enfim, se mete em tudo, não conhece nada, fala uma porção de besteira, é pessimamente assessorado por aqueles generais, pessimamente assessorado pelos seus filhos, né? Ele perdeu o senso, ele perdeu a bússola que fez com que ele chegasse à presidência da República. E todo cara que se elege, em determinado momento, acredita que aqueles votos todos foram dele. E, na realidade, não foram dele. Alguns são deles, outros é a contingência do momento, ou outros é a situação das pessoas não terem outros candidatos. Enfim, é uma série de conjunturas que a gente tem que cair em si e analisar, né? Aí o Eduardo estava colocando muito bem em você. Hoje, a gente tem que esquecer a imprensa oficial, porque a imprensa oficial, nem ele trabalhando bem, nem ele trabalhando mal, esse casamento não se faz mais, não há mais possibilidades. Só haveria possibilidades se ele abrisse o cofre e derramasse na Globo e nesses outros órgãos, Folha, Estado de São Paulo, uma fortuna que ele não vai fazer. Então, nós temos que ir realmente trabalhando nas mídias alternativas, nos jornalistas independentes, como o Alexandre Garcia, esse Capola e tantos outros que têm ainda uma grande credibilidade. E aí, como diz aquele ditado, nós temos que comer pelas beiradas, para que a gente possa alcançar, talvez, um novo mandato. Agora, eu concordo com você, não é possível uma pessoa que pregou tantas coisas, a gente vê cerimônia com o Valdir, com aquele Valdemar Costa Neto, sentado no Palácio do Planalto, a 10 metros do Bolsonaro. Não foi para isso que a gente votou nele. Ele negociar como ele tem negociado com o Centrão. Ele fazer aquele CID lá do Piauí ser o interlocutor dele. Ora, o Ronaldo, até me desculpe você, fazer do Roberto Jefferson, que nós conhecemos muito bem, mas não é pouco bem, não, muito bem, um porta-voz, né, do governo dele, um porta-voz nosso de conservador. Está tudo errado. Ele elegeu mais de 100 e poucos deputados e não soube manter esses deputados coesos e firmes com ele, porque começou, o Eduardo puxa para um lado, o Flávio puxa para o outro, o Carlos falando besteira. O que tem a ver o Carlos ir numa negociação com a Pfizer dentro do Palácio do Planalto? Não dá para entender. As coisas são invertidas e trocadas, né? Os filhos dele vão nomeando as pessoas, vão invertendo o que a gente colocava, muito bem colocado pelo Mesoma e por você, a liturgia do poder, da presidência da República. Tinha que se ter uma outra visão do cargo, né? Ô, Ronaldo, independente de qualquer coisa, não tinha nenhuma dificuldade do Bolsonaro defender o comércio, a economia aberta, e ele seguir determinadas orientações da OMC, um afastamento, usar máscaras, pedir ao povo para, se não precisasse sair, né, trabalhar, que ficasse em casa. Hoje ele estaria nadando de braçada. O Ibope do Bolsonaro chegaria a 80 e poucos %. Não havia partido, nem partidos, nem imprensa que derrubasse o Bolsonaro. A teimosia dele, o jeito dele de fazer chacota das coisas como o Lula foi fazendo com que as pessoas se afastassem e se cansassem dele, entendeu? Então, o que eu acho é isso. Ele tinha que, nesse 1 ano e pouco aí, tentar melhorar, mostrar mais serviço, ser um cara mais sereno e, como disse o Mesono,
evitar conflitos desnecessários, de graça, porque a gente sabe muito bem, e você está sentindo na pele também agora, pela questão de Israel e lá aquela questão entre Israel e os palestinos, que o que vale não é a verdade, o que vale são os fatos, são as mentiras, porque elas estão relacionadas, como você colocou muito bem, com a questão financeira e com o poder. É isso que interessa aos grandes grupos econômicos de rádio, jornal, televisão. Não é verdade, não é mostrar a verdade. E esses caras ficam querendo realmente chamar. E como você, em algumas vezes, você lembrou muito bem o debatedor que estava aqui, agora, querendo rotular o governo ou o Bolsonaro de genocida, as pessoas não conhecem o que é genocida e você sabe muito bem disso. É um absurdo que ele fez corpo mole, que ele dificultou as coisas, que ele fraquejou em determinadas coisas e atrapalhou o começo, né, de todos nós termos, vamos dizer assim, 2 ou 3 meses antes da vacina, tudo bem. Mas daí a imputar a ele essas mortes todas porque as pessoas não se cuidam, que as pessoas não ficam em casa, porque as pessoas saem para ir para os bares, restaurantes no Leblon ou em qualquer outro estado do país, é uma vergonha. Por que não chamam esse governador que acabou de ser agora cassado e tantos outros que aproveitaram dos bilhões que foram dados aos estados para fazerem uma caixinha para sua própria campanha? É isso que tem que ser visto. E ninguém quer falar disso. Por quê? Porque não dá grana, não dá ibope. Porque nesses estados, esses governadores estão atrelados à grande mídia. Ô Roberto Mota, tem uma questão aqui que é fundamental a gente discutir e eu entendo que você seja, nesse momento, alguém que possa nos ajudar a lançar luz sobre esse tema, que é a questão das 450 mil mortes sendo atribuídas direto ao Bolsonaro, principalmente pelo Randolph Rodrigues da CPI da Covid. Ele fala isso claramente. E ele é o porta-voz da esquerda na CPI da Covid. O Renan Calheiros não é de esquerda, o Renan Calheiros não é de esquerda coisa nenhuma, ele está lá porque tem algum tipo de razão que eu não conheço. Qual é a tua avaliação sobre essa questão? Eles esqueceram que o Davi Uip, que era o secretário de Saúde de São Paulo, pegou Covid e esqueceu como se tratou para ficar bom, porque chegou numa reportagem, numa entrevista, e disse que não estava autorizado a dizer qual era o tratamento que ele estava ministrando a ele mesmo para ter ficado bom da Covid. E eu pergunto para você, o camarada que foi na Globo, Drauzio Varela, dizer que aquilo era uma gripezinha no primeiro momento, e por aí afora, uma série de outras circunstâncias que eu poderia citar, ninguém tem nada a ver com coisa nenhuma. O governador que meteu a mão na grana ao invés de patrocinar tratamento para Covid, o prefeito que pagou salário atrasado, esses caras todos não mataram ninguém. Só o Bolsonaro que matou, é isso? Eu tive a oportunidade de viver uma experiência que você acompanhou em 2019, em janeiro de 2019, por uma conjunção de uma série de circunstâncias, depois de cuidar da transição da Segurança Pública do Rio de Janeiro, do Gabinete de Intervenção Militar, Gabinete de Intervenção Federal, que na época era comandado pelo general Braga Neto, para as polícias, eu fiquei durante menos de um mês como secretário de Segurança do Rio de Janeiro. O último você teve boas relações com o Braga Neto? Eu não cheguei a encontrar o Braga Neto. Tá. Eu tinha encontros, reuniões frequentes com o general Richard Nunes. Certo. Era um segundo dele. É o secretário de Segurança do Rio de Janeiro. E eu digo para você, Sim. É um dos 5 maiores estadistas que eu conheci na minha vida. Sujeito fenomenal. Mas eu vivi essa experiência. Eu fiquei menos de 20 dias sentado na cadeira de secretário de Segurança. E eu digo para as pessoas com toda a humildade, sem nenhuma arrogância nem nada,
quem não viveu essa experiência não tem ideia do que é. Baseado nessa experiência que eu vivi, eu avalio o que deve ser você sentar na cadeira de presidente da República do Brasil. Você abdica da sua vida pessoal, você abdica de tudo que te caracteriza como ser humano. Você se incomoda você se incomoda de me dar um segundo de aparte? Por favor. Você sabe que eu já fui presidente de companhia do governo, que eu já fui vereador e que eu já fui presidente da comunidade judaica. Você sabe disso, né? Claro, conheço a sua vida, li o seu livro. Tudo isso eu fiz porque eu quis. Eu perdi a minha primeira esposa, me divorciei, eu perdi o convívio com meus filhos, eu quis. Ninguém me mandou fazer nada. Eu não pedi para o Bolsonaro se candidatar a presidente da República e sentar no formigueiro. Eu concordo com você. E isso que você está me dizendo, eu ouvi de um assessor meu na minha primeira campanha. Quando eu comecei a reclamar de um montão de coisas, ele virou para mim e falou: Roberto, por que você está fazendo essa campanha aqui? Alguém te pediu? Eu não estou caracterizando o Bolsonaro como vítima ou nada disso. O que eu estou dizendo é o seguinte: quando você senta naquela cadeira, com as restrições que você tem, com os inimigos que você tem, eu acho que a gente tem que ter um bom senso, e quem já esteve perto do poder tem condições melhores de julgar isso, né? O cidadão comum não tem. O cidadão comum acha que o Bolsonaro está lá, pega uma caneta e... né? Cara, o Bolsonaro tem recebido notificações do STF dando a ele 48 horas, desculpe, ou 24 horas para explicar coisas, decisões, atos que são da esfera do executivo. Ele não tem que explicar nada para ninguém. Ele tem que explicar para o eleitor dele. Então, o cara está trabalhando sob uma pressão que nenhum de nós consegue imaginar. Eu não estou fazendo proselitismo aqui. O que o Renan Calheiros disse para o Supremo Tribunal Federal quando achou que o Supremo Tribunal Federal se imiscuiu num poder que não era o dele? Cada um tem as suas circunstâncias. Eu acho que o Renan Calheiros, só impressão minha, tem muito menos a perder do que o Jair Messias Bolsonaro. Mas o que ele perderia se ele dissesse assim: eu não vou te dar explicação nenhuma, ministro, porque esse é um assunto da minha pasta. Está aqui na Constituição, ó. Um abraço, hein? O Ronaldo, você está falando de uma Corte Suprema que criou um crime que não existe. Eu não sei. Existe isso, né? Você não pode... Uma coisa não é crime, a menos que exista uma lei anterior que defina... A Corte decidiu que uma determinada conduta é crime. Perfeito. A Corte criou um inquérito do nada em que ela mesma é a vítima, o juiz... Quem é que tem o exército? Quem é que tem o exército? É a Corte ou é o Executivo? Então, quem é que tem as Forças Armadas? Quem é que tem garrafa para vender? É o Gilmar Mendes? Essa garrafa, Ronaldo, a gente passou por 16 anos em que essa garrafa foi submetida a uma série de coisas aí que eu acho que não é por aí. Menorá na TV, entrando no ar mais uma vez na quinta-feira que vem, às 10 horas da noite, pelo canal 6 da NET Rio, e certamente em todos os dias e horários que você já se acostumou a nos assistir, e nós esperamos você lá. Nos vemos em breve.